Aí eu posso... Bom, não é lei de misoginia, mas aí também entra um ponto que eu acho que é sensível, é que, cara, é o que você falou. A mulher, ela, para poder crescer no mercado de trabalho, para ela ter respeito, ela tem que assumir uma indumentária mais masculina. Ela tem que assumir uma postura mais masculina de conflito. De combate, sim. De combate, sim. combativo, que nesses termos não é na natureza dela. Ela é combativa em defender sua prole, o seu social, mas ela não é... Ela tem que ela tem que ter uma energia masculina, às vezes, muitas vezes, para se impor num ambiente desse que é tóxico, masculino, que é um... E isso acaba... Aí vem a Red Pill, né? Eu tô falando de Red Pill, né? Aí isso acaba, não, porque é feminismo e eu tô contrapondo. Que isso eu sou acaba, a Grey Pill, só pra dizer. vai atrapalhando o relacionamento dentro de casa, né? Porque o cara vai ter aquela postura... Mas você... Mas, meu irmão, testosterona com testosterona não dá certo. É isso que eu quero dizer. Você viu que eu vi uma matéria, e eu não sei se é meme, agora... porque é tão absurdo pra mim que pode muito bem ser mentira. Mas a mulher acusou um cara, não sei se era o companheiro né? Ela utilizou dessa lei, né? E o cara se declarou trans. E aí ela virou vítima. Cara, não, ela de vítima virou a acusada. Você da agressora. Exatamente. Aí olha que loucura que a gente tá entrando numa viagem de interpretação absurda, que eu não sei se, cara, sinceramente, eu acho que isso vai pra frente, porque é tão absurdo. Em relação ao trabalho que você falou, veja bem, eu vou fazer uma analogia quanto a um policial, tá? Não faz muito tempo que eu tava conversando com um policial, que agora não é mais e trabalha com comércio. E eu fiquei curiosa em relação à mudança de áreas que ele teve. Porque, assim, ele estava em campo, certo? Ali, ó, trocando tiro com um delinquente e narcotraficante, etc. Só que, ao mesmo tempo, enquanto a gente estava conversando, ele era uma pessoa tão mansa e doce que eu fiquei pensando, meu Deus, como é que é a mesma pessoa? Será que ele passou por uma fase de transição em que ele se amansou, etc? E aí ele me disse que, na verdade, ele continua ainda tendo determinados traços de uma pessoa combativa, porque ele estava o tempo todo em campo, mas que hoje em dia ele está muito mais adaptado socialmente, tá? E considerando também que essa foi uma mudança recente na vida dele. Então, sim, naturalmente as pessoas, elas vão integrar determinados traços psicológicos na medida da repetição que elas vivem aquilo no cotidiano dela, tá? E assim, eu vou dar um exemplo do meu caso. Eu sou uma pessoa muito sensível, certo? Eu sou uma pessoa emocional, sou uma pessoa passional, eu me conecto muito com as minhas questões, tanto pessoais, relacionais, tanto quanto questões políticas, certo? Mas, ainda assim, eu separo bem, né? Eu sou muito combativa, etc. Só que se eu estiver muito estressada, eu começo a dar coice em todo mundo. Entendeu? Especificamente com a pessoa que convive comigo o dia inteiro. Eu começo a ficar mais grosseira. Por quê? Porque tu tá sempre estressado. Isso acontece com outras pessoas que eu convivo lá no MBL. Pessoas que estão o tempo todo estressadas, naturalmente vão acabar ficando mais agressivas. Entendeu? Pessoas, não mulheres. Pessoas, exatamente. Esse é um comportamento natural do ser humano. Agora, eu tenho uma posição de que tanto homens quanto mulheres têm virtudes específicas e vícios específicos e que eles podem aprender um com o outro, certo? Então, por exemplo, mulheres, elas podem aprender com a autoconfiança masculina devido a uma quantidade maior de testosterona. Porque muitas vezes as mulheres, elas têm uma excelente competência na sua área de atuação, mas elas não têm coragem de pedir um aumento. E elas passam anos e anos trabalhando e não pedem um aumento, e elas vão acumulando ressentimento, elas vão acumulando estresse, entendeu? Elas vão ficando tristes, chateadas e em algum momento elas têm depressão. Foi por causa do trabalho? Não necessariamente. Mas porque ela não entendeu que ela deveria tomar as rédeas da própria vida e chegar lá e ter coragem. Eu quero um aumento, eu acredito que eu mereço. Ter coragem de negociar, entendeu? Então, esse é o tipo de atitude, muitas vezes, que as mulheres podem aprender com os homens. A ter mais audácia, a confiar no próprio taco. Mas as comerciais têm. Oi? As comerciais têm essa habilidade muito bem feita. Veja bem, mas é que, querendo ou não, tem várias que... Infelizmente, elas, inclusive, acabam abdicando de determinadas responsabilidades porque elas acham que elas não têm capacidade de lidar. Entendeu? Você sabe disso, né? Não existe no mundo comercial nenhum homem que vai vender melhor que a mulher que esteja à vontade de vender. Nunca, assim. Uma mulher com vontade de vender, que sabe usar as armas que ela tem, não tem como o homem competir. A mulher, ela é muito melhor nesse ponto, né? Inclusive, você trouxe um aspecto excelente que acaba entrando
em conexão com uma certa frustração que atualmente os homens têm vivido, que é a adaptação ao mercado de trabalho, tá? Porque hoje em dia as mulheres, elas estão estudando mais do que os homens, estão performando profissionalmente melhor, tá? Por quê? Porque ao longo de milênios, milhares e milhares de anos, havia espaço para os homens não necessariamente brilhantes, havia espaço para o homem comum, que exercia a sua força de trabalho sustentando uma família como? Através da força física. Então, não especificamente brigando, mas, por exemplo, carregando peso, martelando uma espada, né? Forjando uma espada, sendo marceneiro, sendo carpinteiro, fazendo atividades que eram comuns e que eram dependentes da força. Hoje em dia, muitos desses homens já não têm mais espaço no mercado. Por quê? Porque ou as mulheres são intelectualmente mais competentes, por exemplo, no comércio, ou porque os robôs tomaram espaço. Entendeu? Então, muitos desses homens, eles estão atrás das mulheres, porque as habilidades que as mulheres têm, elas performam melhor do que eles. E as habilidades que anteriormente, até então, eram muito úteis, já não são mais. Entendi, interessante. Então a gente tá caminhando pra realmente as pessoas... Alguém bufou ali pra você. Achei que ele tava sendo irônico comigo. Não, a gente tá caminhando cada vez mais, então, pro um mundo onde os homens vão ter que cada vez mais usar os trabalhos braçais como eletricista. Eu adoro. Na verdade, eles vão ter que aprender certas habilidades tipicamente femininas, né? Não, eu discordo. Porque... Tipicamente, entre aspas, Cara, né? eu não acho que um homem tem que ficar de 8 horas da manhã até 8 horas da noite sentado no computador. Isso pra mim não é trabalho de homem, irmão. Homem... Não é? Então o teu trabalho não é de homem. Teu trabalho não é de homem. Então tá aí sentado falando microfonia. A gente teve uma evolução fodida em trabalho laboral, trabalho braçal. Pra botar um troglodita de 1,85 m, meu irmão, 100 quilos. Uma salinha. Porra, isso aí não é função nossa, cara. Isso nem ficar o dia inteiro falando no microfone. Falando pirocrofone. A mulher fala mais que o homem, né? Com certeza, então. Com certeza. E no geral ela é mais articulada também, por isso que muitas vezes ela vende melhor. Não, no começo quando a mulher quer vender... Não, vamos lá. Vende melhor, mas elas têm que usar com o jogo dela. Vírgula, né? Que seria? A beleza dela. A burrice do homem. Em outras palavras. A mulher, ela tem que usar esse game. Não tô falando que ela vai se desrespeitar, nem nada, mas ela tem que, primeiro, que conviver com os machistas. Assim, tem que conviver com os homens que eles são realmente escrotos. Sim. Ainda mais numa relação de poder em que ele é o comprador e a mulher tá vendendo. Ela tá vendendo o quê? Sim. Ela tá se vendendo ou tá vendendo o produto? E ela tem que jogar com esse jogo, mas, cara, se ela quiser, ela vai disparar e vender muito mais que o homem. Mas vamos considerar também que a beleza é uma excelente arma para todos, inclusive na política. Não é segredo para ninguém que o Collor foi votado em massa pelas mulheres no seu período. Porque ele era bonitão, charmoso, falava muito bem, todo cortês. A beleza realmente é uma arma muito poderosa, principalmente quando você vai trabalhar com o público. Inclusive, tem evidência a respeito disso, que geralmente as pessoas elas aprendem melhor com professores bonitos também. Na escola, a beleza realmente é muito importante. A beleza importa. Os professores que pegavam as aluninhas, cara, ficava com raiva disso. Nossa, que horror, para com isso. Nossa, isso é horrível. Não, mas é o que acontece no mundo, na vida real. Tudo bem. Toda garotinha nesse país caótico e asqueroso, sim. No país asqueroso, nojento que a gente vive, sim. Você tá falando na faculdade, né? Não, colégio, porra. Meu Deus, que horror. Colégio, porra. Professor de cursinho pré-vestibular faz suruba com uma aluna, porra. Boa parte. É notório. Se os caras comeram de mulher, de criança, de adolescente... É que nem também no mundo gay também, que eles também são pederastas pra caramba. Mas, enfim. O que eu acho? No mundo gay carioca, meu irmão, a pederastia rola solta. Eu sei muito bem o que acontece no mundo LGBT. Sei perfeitamente. Aliás, um ponto que Osho fala... Vou trazer o Osho aqui pra mesa, tá? O Peixe gosta. Ele argumenta que os homens, eles tendem a usar agressividade contra as mulheres, os ocidentais. Cara, tô com muito medo desse programa, cara. Porque a religião, o pensamento cristão, judaico, dominante, conservador do Ocidente faz com que aquilo de botar o sexo como sagrado, como profano, como um sexo como não algo natural dentro do nosso dia a dia, por exemplo. O cristianismo fala que você tem que casar depois do casamento, tem que fazer sexo depois do casamento. Enfim, você botar o sexo nessa áurea não mística, não no plano térreo, enfim, não dá acesso ao sexo ao homem,
acaba ele tendo esses comportamentos que vão ser machistas, que vão ser comportamentos ruins para a sociedade. Porque a gente vive numa sociedade em que tem algum grupo de homens que todas as mulheres estão querendo ficar com esse grupo de homens. E tem uma massa... A maior parte dos homens aí, cara, o homem médio, ele não tem acesso a sexo, ele não tem acesso ao sexo, ele não sabe transar, ele não tem acesso à sexualidade, ele não tem conhecimento de nada, ele só repete comportamento de vai tomando, de ator pornô e esse tipo de coisa. Então, isso, e aí eu acredito, é a minha hipótese, além de ter uma correlação, tem uma causalidade. E o argumento do Osho é esse. Cara, você tá quieto. Eu não sei opinar nisso, cara. Mas, enfim, o fato do homem... Porque, cara, aquela parada que, tipo, grosseiramente que falam, essa mulher tá histérica, tá estressada porque tá faltando transar. Isso vale pro homem também, acho que vale pro ser humano. É assim, o ser humano, quando ele não tem acesso ao sexo... Aí, cara, eu sou muito progressista, cara. Enfim, para de peixe. O ser humano, quando não tem acesso ao sexo... O homem em específico. Ele o sexo ao acesso? Mentira. Acesso ao sexo. Ele não tem muito... E, enfim, é isso. Eu pego o exemplo Cara, eu adoro o Japão, né? Eu fico toda hora falando... Meu irmão, atentado é só em céu que não come ninguém. Se aquele cara tivesse comendo alguém, ele não tava fazendo aquilo. Ele e alguns trans, né? Mas enfim. Por causa disso. É uma sociedade muito reprimida, né? Sexualmente falando. Então, quando ela falou isso, eu pensei a mesma coisa. Aí os caras, sei lá... O cara rouba a calcinha, faz umas coisas meio doidas, assim, que... Tu sabe que lá no Japão, um dos maiores crimes é roubo de calcinha? Eu conheço esse crime aí, mas eu repito aquilo que eu falei anteriormente. Existem outros países que são sexualmente muito mais repressores do que o Brasil e as violências perpetradas contra as mulheres são muito menores. Por incrível que pareça, tá? E aí eu vou citar os países árabes. Inclusive, eu vou citar um caso anedótico aí, de uma amiga minha. Eu tenho uma amiga que ela tá morando hoje em dia na Arábia Saudita. Uhum. E ela conheceu um cara, lutador, inclusive, fortão, bonitão, muito cortês e cavalheiresco, gentil, com excelente conversa, muito calmo. E aí eles começaram a namorar. E o que ela descobriu? Que ele era virgem. Não somente virgem, ele nunca tinha beijado uma mulher na vida dele. Caramba. Nunca. E aí ela seduziu ele por um determinado período, conseguiu, fizeram sexo, ela tirou a virgindade dele. E aí ela me contou que um dia os dois estavam juntos na cama, o amigo dele ligou, ele atendeu e ele viu que ela estava com ele. Ele deu uma bronca no amigo dele, dizendo que ele iria pro inferno, que ele tinha cometido um pecado, que ele deveria pedir perdão para Deus na Meca. E ele estava envergonhado. Então veja, a cultura deles de repressão sexual é em larga escala, tá? Não é só pra mulheres, é pra todo mundo. Claro que pesa muito pior pra uma mulher, mas há uma repressão sexual lá. É pra todo mundo. Mas isso é tipo judicial pra todo mundo. Então, veja, isso acontece em Emirados Árabes, na Coreia do Sul, no Japão, em vários outros lugares em que há uma repressão sexual muito forte, tá? E ainda assim, os índices de violência no geral são menores. Por quê? Porque aí entra uma questão específica da masculinidade. É porque há um Estado... Há uma instituição forte que regula e doma os impulsos masculinos e violência. O Brasil não tem isso. Fala, galera! Curtiu esse vídeo? Deixa aqui nos comentários quem você quer ver na mesa do Copacabana Talks. Valeu!